A palestra ela terá a seguinte sequência. Farei uma leitura da biografia do professor doutor Rodrigo Mó. Em seguida, abrirei a palavra ao professor e depois da sua apresentação teremos um tempo para perguntas. Aqueles que quiserem fazer perguntas, por favor, façam pelo chat do Zoom ou então pelo e-mail evento@caicplp.org. A partir de agora farei uma leitura da biografia do professor Rodrigo Fernandes Mó. Outra página. O professor doutor Rodrigo Fernandes Mó nasceu em 5 de fevereiro de 1973 em São Paulo, Brasil. Doutor em Direito Internacional com distinção pela Universidade de São Paulo, em 2005. Hidrógrafo honorário da Marinha do Brasil, desde 2017. Candidato brasileiro ao Tribunal Internacional do Direito do Mar. Candidatura endossada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Aqueles que, porventura, quiserem saber mais sobre o direito do mar e também a biografia completa do professor Rodrigo Mó, sugerimos acessar a página www.direitodomar.org. A biografia do professor Rodrigo é muito extensa, farei alguns destaques aqui em sua biografia. Sobre a sua experiência profissional, do presente jurídico, é o conciliador, árbitro e perito, relativamente às disposições da página 15 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Consultor jurídico do Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira e da Delegação do Brasil para as reuniões com a Comissão de Limites da Plataforma Continental. Sobre o seu presente acadêmico, professor adjunto do Direito do Mar, Regulamentos e Leis de Pesca aplicados à bioprospecção marinha, Departamento de Ciências do Mar, Instituto do Mar, Universidade Federal de São Paulo. Também é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação de Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil. Sobre aspectos anteriores, destaco professor de Direito Marítimo, Direito de Negócios Internacionais, Direito do Comércio Internacional e Negociação, do Instituto Internacional de Ciências Sociais, de 2005 a 2011. Também destaco professor titular de Direito do Mar e Direito Internacional, doutorado, Programa de Pós-Graduação em Direito Internacional, Universidade Católica de Santos, entre 2007 e 2014. Assistente pessoal do juiz em memória, Vicente Marrota Rangel, no Tribunal Internacional do Direito do Mar, 2015. Sob a sua educação formal, mestre em Direito Internacional com distinção pela Universidade de São Paulo, Brasil, em 2002. Doutor em Direito Internacional com distinção, Universidade de São Paulo, Brasil, em 2005. Sobre a sua educação complementar, IEOSO Academy on the Law of the Sea, Korea Maritime Institute,
República da Coreia, em 2015. Sama Academy of the Continental Shelf, Universidade das Ilhas Faroe, em 2014. Sobre afiliação profissional e prêmios, destaco vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Ambiental Internacional desde 1999, cavaleiro da Ordem do Mérito Naval Brasil desde 2013, membro International Law Association Brazilian Branch desde 2014 e hidrógrafo honorário da Marinha do Brasil desde 2017. Sob publicações, é autor e editor de 5 livros e mais de 40 artigos sobre o direito do mar, direito ambiental, direito internacional. Palestrante de mais de 135 apresentações, trabalhos técnicos e entrevistas. Livros, destaco Prospect of Evolution of the Law of the Sea, Environmental Law and the Practice of Ethos, de 2018. Elevação do Rio Grande, Obrigações e Responsabilidades, 2015. E, por último, destaco Amazônia Azul, Política, Estratégia e Direito para o Oceano do Brasil, organizado com o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, atual comandante da Marinha do Brasil. Então, nesse momento, eu passo a palavra, com muita honra de tê-lo aqui no CAI, e desde já agradecemos essa oportunidade cedida ao nosso centro, a palavra ao professor doutor Rodrigo Fernandes Mó. Boa tarde, comandante Evandro. O senhor me escuta bem? Muito bem, professor. Muito obrigado. Comandante Francisco Evandro Rodrigues Camelo, diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP. Na sua pessoa, eu saúdo os nossos amigos e irmãos da CPLP, que nos assistem agora, nos 9 países que compõem a CPLP, com o Brasil entre eles, Angola, o próprio Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e minha querida Timor-Leste. Eu estou extremamente honrado com essa oportunidade de estar aqui falando hoje, numa situação bastante especial, do ponto de vista pessoal e profissional. Como o senhor comentou, sou candidato do Brasil ao Tribunal Internacional do Direito do Mar, cuja eleição se avizinha, ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 24, aqui em Nova York. Eu estou falando da missão do Brasil em Nova York, fui sempre muito bem acolhido aqui, e me cederam um espaço para que eu pudesse compartilhar essa tarde de hoje com o CAI e com as senhoras e senhores que me assistem hoje. Eu também gostaria de começar essa apresentação fazendo um agradecimento especial aos amigos queridos que estão online e também, se me permite, comandante Evandro, logo de início, a minha família. Eu estou, desde setembro do ano passado, muito fora de casa. Nessa campanha eu tive a oportunidade de visitar 99 países, uma grande jornada, então eu tive que me ausentar muito da família. Minha esposa, de forma magnífica, tem me dado todo esse suporte, e os meus filhos também. Então, eles estão me assistindo agora. Papai está feliz. Hoje é um dia especial por essa palestra. Bom, eu tenho uma apresentação para compartilhar com as senhoras e os senhores. Deixa eu ver como é que eu consigo fazer isso aqui. Eu tenho a apresentação. Compartilhar a tela. O Google Chrome, ele quer, na verdade, em janela de PowerPoint. Pronto.
Na verdade, eu estou aqui com... Já autorizei. Aqui. Senhores, estão vendo minha janela? Perfeitamente. Bom, deixa eu colocar a memória de apresentação. Bom, essa minha apresentação, ela tem como título a geopolítica dos oceanos e como argumento de provocação, porque interessam à CPLP questões como a do Mar do Sul da China. Como de praxe, eu tenho aqui um sumário, né, com uns 3 itens que nós vamos tratar nos próximos 30 minutos, sobre a geopolítica dos oceanos, o conceito de oceanopolítica, sobre o modelo do Mar do Sul da China, o que é o cenário que acontece no Mar do Sul da China, e algumas reflexões desse cenário com a CPLP, com os membros da CPLP. Eu já antecipo que eu não farei nenhum juízo de valor em relação ao próprio julgamento do Mar do Sul da China, como julgamento em si, mas, como metodologia, eu procuraria explorar os fatos apreciados na sentença arbitral emitida em 2016 pela Corte Permanente de Arbitragem, relativa ao Mar do Sul da China, entre as Filipinas e a China, para extrapolar e exatamente discutir e apresentar algumas implicações desse caso para as nossas reflexões dentro da CPLP. Bom, vamos começar com a geopolítica dos oceanos. Esse é um tema extremamente caro para o Brasil, como também imagino deva ser um tema extremamente caro para os demais países da CPLP. Afinal de contas, nós somos todos países marítimos, com uma grande influência não apenas territorial, mas histórica de Portugal. E eu achei por bem começar, já que eu falaria da geopolítica dos oceanos, com alguns conceitos preliminares, né? Então, vamos nos apropriar de alguns conceitos da geopolítica para falar e para estabelecer o conceito de oceanopolítica, ou seja, de uma visão a partir dos oceanos sobre a geopolítica entre os estados. E começamos aí com algumas definições. A primeira delas, de Rudolf Klein, dizendo que a geopolítica é o estudo da influência dos fatores geográficos na criação e existência de Estado, ou ainda o Meira Matos, brasileiro, que se dedicou muito, grande estudioso, se dedicou muito às questões da geopolítica. A geopolítica é uma indicação de soluções políticas condicionadas pelas realidades e necessidades geográficas, no qual o território condiciona a vida de um Estado e limita as suas aspirações. E, finalmente, Friedrich Hatzel, que trata do estudo da influência do território sobre a população e a dispersão do homem. Bom, esses 3 conceitos preliminares sobre a geopolítica já nos dão uma indicação de que o território sobre o qual a oceanopolítica se debruçará é exatamente o território marítimo. O ambiente dos oceanos como um ambiente de disputas de interesses políticos entre os estados, que cada vez se apresenta de forma mais evidente na política atual. Bom, mas isso é também produto de uma evolução histórica, né? Esse próximo slide mostra um pouco da evolução do conceito dos estados, a própria evolução do Estado entre os estados principescos na Europa, entre eles a Itália, passando pelos estados régios a partir do século XIV com o Reino Unido, a França com o Estado-nação a partir do século XVIII, e finalmente modelos de Estado-mercado como são os Estados Unidos e a China no momento atual. Esse conceito de Estado-mercado é um conceito extremamente interessante, ele é apresentado por um estudioso chamado Philip Bobbitt, numa obra do início de 2002, salvo engano, lapso de memória, em que esse chamado Estado-mercado hoje em dia é um Estado que procura potencializar as oportunidades para os seus agentes privados, né? É um Estado que atua para tornar mais atrativo e mais eficaz a atuação de suas empresas privadas. Ora, é exatamente isso que observamos hoje, não apenas em relação aos Estados Unidos, mas em relação à China, em relação aos países desenvolvidos, que atuam na arena internacional
para otimizar o resultado de suas empresas e ampliar o seu espaço de interesse, o seu espaço geopolítico. Bom, nessa evolução histórica, né, há um crescente número de disputas terrestres, não apenas em número, mas em qualidade, e também disputas pelo mar, né, porque se percebeu a importância dos oceanos. O que nos traz essa dimensão de importância dos oceanos é exatamente a ciência, a tecnologia, a inovação, a percepção e a melhora da qualidade, não apenas de se fazer a guerra, de conquistar pela guerra, mas de usar dos diversos instrumentos políticos para a consecução de objetivos dos Estados. E isso tem se estreitado bastante em relação ao espaço oceânico, porque ele se apresenta como um novo horizonte de oportunidades de negócios, de riqueza, dentro do que o mundo todo hoje estuda e procura aprimorar, que se chama economia azul, as oportunidades, principalmente de segurança alimentar, segurança internacional e desenvolvimento a partir dos oceanos. Então, há uma crescente percepção de importância dos oceanos. A oceanopolítica, ou a geopolítica dos oceanos, ela tem uma relação também com as duas teorias tradicionais de poder terrestre e poder marítimo, a teoria do poder terrestre de Mackinder e do poder marítimo do almirante Mahan, cujo estudo nos traz algumas evidências de que essas teorias de poder, principalmente a do poder marítimo, ela se encontra cada vez mais evidente nos dias atuais. Nós vamos ver algumas evidências disso, né? Nós podemos perceber que ao longo da história, as vitórias das potências marítimas, os confrontos com as grandes potências terrestres, têm determinado a hegemonia de alguns desses estados. Então, naquela tabela evolutiva, nós vimos ali Inglaterra como uma grande potência naval, os Estados Unidos como uma grande potência naval, a Rússia como uma grande potência naval, e hoje a China se apresentando como uma grande potência naval, para dizer, como dizia aqui no slide anterior, né, só para voltar, Temístocles, aquele que comanda o mar, comanda todas as coisas, né? No mar está a grande origem da riqueza dos povos, segundo Husserl. Há também uma evidência forte da importância dos oceanos, que parte do princípio de que o comércio mundial prioritariamente realizado por meio de navios mercantes, ou seja, a grande parte da riqueza do mundo flui fisicamente pelos oceanos, são as grandes vias pelo mundo. Há, sem dúvida alguma, hoje, uma corrida às riquezas naturais existentes no mar, né? Recursos vivos e não vivos, tanto a biodiversidade marinha como os recursos de óleo e gás, né? E, claro, um constante desenvolvimento de tecnologias para a exploração desses recursos. E ainda, um tema importante, o Brasil vive isso todos os dias, que é a crescente ocupação humana dos espaços oceânicos, inclusive em áreas onde o ordenamento jurídico deixa de contemplar direito de soberania nacional. Aqui tem um dado que eu costumo mencionar: os oceanos são palco hoje até da corrida espacial entre empresas privadas. Essas empresas realizam lançamentos de foguetes para o espaço, de satélites principalmente, através de bases localizadas nos oceanos. Para chegar no conceito de oceanopolítica, proposto pelo Almirante Ilques Barbosa Júnior, no livro que tivemos a oportunidade de organizar juntos, o Almirante Ilques conta no artigo em que ele apresenta no livro sobre o trabalho da professora Terezinha de Castro na Escola Superior de Guerra no desenvolvimento desse conceito, e atribui a ela o embrião desse conceito no Brasil. E o Almirante Ilques coloca a oceanopolítica da seguinte forma, né? A oceanopolítica envolve o Estado como elemento central para a adoção de decisões soberanas, considerando os espaços oceânicos, né, sobre o destino da população, assim como nas relações de poder com outros Estados, considerando essa conjuntura político-estratégica internacional com os demais atores dessas relações internacionais. Em outras palavras, o Almirante Ilques ele destaca nesse conceito proposto a importância do território, do espaço oceânico, tanto na sua dimensão horizontal, da extensão do mar e nas diferentes divisões em que ele se apresenta, jurídicas, como numa perspectiva mais horizontalizada relativa às suas riquezas intrínsecas, as riquezas vivas e não vivas, que alguns
cientistas hoje identificam como muito superiores, grande maioria desconhecidas, em relação às riquezas terrestres. Bom, após falar nessa parte do oceanopolítica, eu trouxe aqui umas evidências de como essa oceanopolítica é ativa, e já não é de pouco tempo, em algumas falas e alguns trechos de documentos internacionais públicos. Esse primeiro que eu apresento é de um assessor de monitorização das Forças Armadas Chinesas de 2011, e olha que interessante. É uma corrida... O desenvolvimento hoje está atrelado a muita energia, então diz ele, nossos interesses em recursos energéticos e no comércio estendem-se a todo mundo. Há rotas navais fundamentais na Ásia, no Índico, na África, estão nosso país da CPLP, Timor e Brasil estão fora, obviamente, e ambos os lados do Pacífico, que necessitamos proteger. Nossa força militar deve igualar o alcance de nossa atividade econômica e diplomática. Veja, isso é uma declaração de 2011, e o que nós vemos em relação às atividades da China é bastante condizente com essa posição. Aqui alguns conceitos estratégicos da OTAN, no documento de 2010, que também abordam, fazem essa abordagem da importância em relação à proteção de cidadãos dos países que fazem parte da aliança. E eles dizem lá que quando for requerido pela nossa segurança, eles vão ajudar e promover a segurança comum em parceiros ao redor do globo. Para aqueles que estudam o direito internacional público ou mesmo as relações internacionais, vão se lembrar que a origem da OTAN é uma origem de atuação regional, né, dentro da teoria clássica de atuação da segurança coletiva, em que a OTAN ela foi, assim como foi o Pacto de Varsóvia, um acordo para atuação regional. De tempo, nós já percebemos que a OTAN tem já essa dimensão de atuação global. Houve uma alteração de percepção, portanto, uma alteração das atividades e competências da organização. E, finalmente, um outro artigo desse mesmo documento da OTAN, que também destaca, assim como fazem os chineses, as demandas energéticas como extremamente importantes para o desenvolvimento, para garantir o desenvolvimento dos países que são membros, nesse caso, da aliança. Bom, se nós considerarmos que os nossos países da CPLP têm ou são depositários de grandes riquezas na área energética, grandes riquezas minerais, grandes riquezas da biodiversidade nos oceanos, nós podemos, de plano, já identificar que nossa área oceânica, o nosso território oceânico, ele é um território, sem dúvida alguma, de interesse desses estados desenvolvidos, e é por isso que nós estamos aqui conversando hoje, para falar um pouco disso, a partir da experiência, ou do caso do Mar do Sul da China, que na verdade é uma provocação que eu estou a fazer, né? É uma provocação. Como eu disse, eu não vou me abster de fazer comentários à sentença ou ao laudo arbitral do Mar do Sul da China, para apresentar o caso e dele tirar alguns aprendizados. Então, aqui uma imagem para nos localizarmos, onde está o Mar do Sul da China, ou o Mar da China Meridional, como alguns autores também preferem. Essa é a região do Mar do Sul da China, e essas são as 9 linhas traçadas pela China, propostas pela China, que causaram o descontentamento e levaram as Filipinas a promover o caso perante a Corte Internacional, a Corte Permanente de Arbitragem Internacional. Então, são essas 9 dash lines, que se diz em inglês, né? E o cenário ali é o seguinte, né? Houve uma arbitragem, a disputa entre as Filipinas e a China decidida em 12 de julho de 2016, cujo resultado eu me permiti resumir da seguinte forma, né? A Corte Arbitral entendeu que as reivindicações da China sobre direitos e recursos históricos dentro dessa linha de 9 traços não tem base legal, ou seja, a China desenvolveu alguns argumentos históricos para demonstrar que aquela área interna a essas 9 linhas havia direitos históricos chineses sobre ela. A Corte entendeu que não. Também a Corte entendeu que nenhum dos recursos terrestres reivindicados pela China nas ilhas Spratly não foi considerado sob o regime de ilhas, portanto, as ilhas Spratly, que eu vou mostrar no próximo slide,
não podem gerar nenhum tipo de direito relacionado às 200 milhas marítimas de zona econômica exclusiva, porque as ilhas Spratly, como ilhas artificiais construídas pela China, segundo a Convenção de Direito do Mar, não geram direitos ou extensão de zona econômica exclusiva. Próximo slide, vou cuidar disso. A Corte também decidiu que a China violou os direitos soberanos das Filipinas, a interferir nas atividades de petróleo, né, proibindo navios de pesca de operar e outras consequências jurídicas relativas ao próprio impedimento de acesso das Filipinas àquela região em disputa, né. E, finalmente, logo após o julgamento, a China, que não se submeteu a ele, esse é um dado interessante, a China não submeteu ao julgamento, a China entendeu que a Corte não tinha jurisdição sobre o caso, não submeteu ao julgamento, e a declaração girou em torno de que o julgamento foi apenas um papel. Para quem tiver interesse em conhecer esse julgamento, ele tem 476 páginas, salvo engano, é bem extenso, e é um documento importante para aqueles que operam no direito internacional público e nas relações internacionais, de leitura. Há muitos artigos discorrendo sobre o que é o julgamento, e eu vou tratar de algum deles daqui a pouquinho, de algumas observações apenas. Aqui, como eu disse, é o caso das Ilhas Spratly, né? Essas são as Ilhas Spratly. Na verdade, as Ilhas Spratly não são ilhas são, como diz aqui, recifes, corais e pequenas ilhas, né? E foi exatamente nessa região, e essa imagem mostra como é que é uma região disputada, né? Então, nós temos ali em vermelho a área interna, a linha vermelha são as áreas que a China entende que são delas, e os países da região, Brunei Darussalam, Malásia, Filipinas e Vietnã, também apresentam reivindicações sobre essa área. Então, para se ter ideia de como é uma área de questões sobre delimitação marítima e acesso, por conta da delimitação marítima, a recursos muito importante, né? E essa aqui é uma das ilhas artificiais, uma base naval, na verdade, construída pela China, a partir de alguns recifes. Esse é o Recife Sub, nessa mesma região das Ilhas Spratly, né? Esse recife é parte desse conjunto de ilhas chamada Ilhas Spratly. Essa é a imagem de 2017, de tirada do Google. Então, dá para perceber que a China se fez presente e fez presente de forma bastante, entre aspas, definitiva na região. Bom, como eu disse, há algumas implicações desse caso que nos interessam, né, avaliar, principalmente para a terceira parte também dessa apresentação. Há algumas implicações mais diretas, né, ou seja, o descumprimento da sentença arbitral pode ser entendido como um sinal de que o cumprimento de direito internacional é opcional. Nas minhas viagens em campanha, eu respondi algumas questões a respeito do Mar do Sul da China, né? Quais são as minhas impressões sobre o Mar do Sul da China. E a questão do descumprimento de uma sentença arbitral, ela é evidente, né? Ela é evidente. Nesse aspecto, e eu vou tratar disso um pouco mais à frente como as implicações indiretas, a China está procurando outros caminhos diplomáticos para atingir, claro, os seus objetivos, procurando entrar em acordo com o país da região. Mas esse sinal de que o cumprimento do direito internacional ele é opcional é um recado bastante evidente nesse julgamento, e é bastante preocupante para muitos países ao redor do mundo. Como eu disse, a China tem negociado acordos bilaterais na região do Mar do Sul da China para acomodar diplomaticamente os interesses antagônicos, né? Porque há dois fatores importantes que eu destaco aqui. Uma é irretroatividade e a outra é irresistibilidade dos fatos. Se perguntar, olha, qual é a chance da China retirar ou desmobilizar, como se diz tecnicamente, as suas bases militares, como essa última que nós vimos agora no Recife, aquele Recife artificial? Bom, podemos chegar à resposta que é muito difícil, para não dizer que é quase impossível, né? Então, a atuação da China na região é bastante irresistível, e é claro que os tribunais internacionais têm um papel extremamente importante para equilibrar essa equação entre países, como se diz nas relações internacionais, com forças tão diferentes, né, tão assimétricos, assim, nas suas relações, nos seus interesses.
E no contexto da ASEAN, que é um importante órgão regional, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, com 10 membros ali naquela região, a China está negociando um código de conduta sobre ações na área, e esse código de conduta foi apresentado em 2018 e foi assinado um documento que até 2022 se espera que as negociações se concluam a respeito desse código de conduta. E alguns países se manifestaram favoravelmente à posição chinesa sobre a sentença arbitral, outros contra, e a maioria dos países se silenciou, manteve-se em silêncio. A gente continua estudando. Algumas implicações indiretas, que eu vou preferir chamar aqui de percepções. Então, aqui começa uma parte nossa, de membros da CPLP, de tentar olhar para esse caso e tirar alguns aprendizados. Né? É claro que nas relações de poder, para quem estuda as relações de poder, para quem estuda geopolítica, oceanopolítica, fica essa impressão de que o direito internacional não se aplica a todos, mesmo que ratificado. Né? Na verdade, o direito é um importantíssimo elemento dentro da composição de interesses do Estado, ele está intimamente relacionado às questões relativas à própria realização dos interesses do Estado, ao lado da diplomacia, da política, da história e da estratégia, que eu vou ter a chance de mencionar aqui mais adiante. Né? Então, o direito tem sim um papel importante, e o direito internacional, ele sim se aplica a todos os Estados. O que é diferente é a forma de aplicação desse direito, da forma de obediência e de eficácia. O sistema de solução de controvérsias tradicional parece ser ineficaz para a região, isso é uma outra consequência política que se encontra em artigos científicos, né? Uma vez que o caso foi julgado no Tribunal Internacional e uma das partes não se submete ao julgamento, e o caso fica e o laudo, a sentença final fica sem ser observada, surge exatamente essa dúvida. Será que o sistema de solução de controvérsias é eficaz para a região, onde tem um ator tão assimétrico, tão mais forte, assim como é o caso da China? Por outro lado, a China manda um recado importante de que paz e segurança na região são questões locais, né, são parte do território oceanopolítico chinês, de influência chinesa. E enquanto o debate diplomático ele se arrasta, ou vamos dizer se arrastar, porque ele não tem tido uma solução definitiva, e essa solução deve demorar bastante, a China consolida a posição estratégica na região. Aliás, é um fator típico da filosofia confucionista, em que o tempo ele é favorável ao estabelecimento das coisas, né? Então, o fator tempo é favorável àquela chamada irresistibilidade da presença chinesa na região. E, claro, para quem também gosta das relações internacionais, o Joseph Nye apresenta a teoria de 3 dimensões, né, sobre o tabuleiro de xadrez, em que as disputas sobre o Mar do Sul da China não são a única dimensão de controvérsia e interesse da região. Então, se nós formos analisar, há outros tabuleiros de xadrez, outros cenários de negociação e de disputas na região, em que esse não é o único elemento. Então, é claro que a diplomacia dos países envolvidos na região tem de lidar com esses diversos tabuleiros, e a partir daí cabe a nós também, como CPLP, aprender com esse jogo da diplomacia, com esse jogo da política internacional. Muitas vezes nós também, países da CPLP, nos vemos em situações em que temos interesses antagônicos ou interesses que são convergentes em diferentes tabuleiros nas nossas relações internacionais. Há também percepções de ordem econômica que nos afetam, né? Por exemplo, essa é uma região do Mar do Sul da China de importante tráfego marítimo. Se estima que em 2019, quase 1/3 do comércio global passa pela região, cerca de 5,4 trilhões de dólares passa pela região. Ainda, há uma presença de petróleo e gás natural nessa área, dentro daquela área de Nine Dash Line, né, da área dos 9 traços em que a China estabeleceu. Os Estados Unidos estimam que ali existam 11 bilhões de barris de petróleo e 5,4 trilhões de metros cúbicos de gás. A China faz uma estimativa um pouco mais otimista. E a partir desse ponto, como professor lá da Unifesp, a gente aproveita a oportunidade para
instigar alguns dos nossos alunos. Uma delas foi a Laura, que eu tenho de agradecer aqui o estudo dela. A Laura Marco Antônio, ela fez um estudo de trabalho de conclusão de curso, a meu pedido, sobre os impactos do caso do Mar do Sul da China, principalmente na área de petróleo, no mercado futuro de petróleo, né? Então, essas aqui são algumas conclusões que eu compartilho, que são conclusões dela. Então, ela diz, olha, acho a conclusão de que, pela quantidade estimada de barris de petróleo e gás natural na região, é claro que a presença chinesa, ou a disputa dos países da região sobre aquela região impacta o mercado de petróleo e de gás a longo prazo, né? E ela vê 3 cenários possíveis na geopolítica do petróleo, afetando a geopolítica do petróleo. Bom, considerando aqui de cabeça, né, Brasil, Angola, Moçambique, nós temos interesses diretos aí em relação à exploração de petróleo, vejam bem, interessam para a gente. 3 cenários, a China pode usar para o mercado interno e usar o excedente para exportação, impactando o mercado. A China pode continuar a importar material, petróleo, e manter suas próprias reservas, essas grandes reservas que são estimadas, ou ainda pode chegar a um terceiro cenário, em que o custo de recuperação do óleo, por ainda ser incerto, nada deve acontecer. Então, nós começamos a perceber que, dentro das percepções econômicas, há um elemento importante para o mercado de petróleo e gás, que afeta diretamente nós, países da CPLP. E aqui uma outra evidência, eu fiz um screenshot do The Times, agora do dia 18 de abril de 2020, super recente. Então, a China, além de ocupar a região com bases militares, ela também está desenvolvendo levantamentos hidrográficos na região, buscando por riquezas minerais, naquela parte em disputa, né? Então, isso aqui é apenas uma das evidências de quão rica é essa região e quanto ela é importante ela ser disputada. Há implicações também na nossa área militar, né, para a área militar. Claro, partindo da premissa de que o uso ou a presença da força deve ser analisado em conjunto com a diplomacia, a história, o direito e a estratégia. Vejam bem o que a China tem feito na região. A primeira imagem são de equipamentos geolocalizados para identificação de navios na região do Mar do Sul da China e águas fora do Mar do Sul da China. Esses equipamentos foram lançados pela China para controlar o tráfego da região, para ter no mapa, plotar, como se diz no radar, o que está se trafegando pela região. E esse equipamento mostra, principalmente para quem é de marinha, da área de hidrografia, tem ali equipamentos para comunicação celular, sensores ultravermelhos, flutuadores subaquáticos, painéis solares de alimentação e comunicadores de alta frequência. Então, são equipamentos bem sofisticados que são empregados nessa área também. E a segunda imagem é um confronto entre um navio vietnamita e um navio chinês. O Vietnã ele tem interesses de petróleo também naquela região e tem enfrentado discussões bastante importantes e acaloradas com a China relativamente à exploração de petróleo em águas em disputa entre o Vietnã e a China. E, finalmente, algumas implicações ou percepções na área estratégica, já entrando para uma parte de análise desse caso para nós, somos membros da CPLP. Eu faço um convite para falar sobre estratégia, refletindo sobre 6 pontos. O primeiro deles é convidar os países da CPLP a uma visão ampliada do mundo, do local para o regional para o global, para a compreensão dos novos fenômenos e do papel das novas tecnologias nas ações do Estado, tanto do seu ponto de vista diplomático quanto do ponto de vista militar. A semana passada, eu tive a oportunidade de almoçar com um embaixador de um país africano, e ele me dizia, embaixador e representante permanente do país dele aqui na ONU, ele me dizia de como a tecnologia hoje, a rapidez e imediatidade da tecnologia, facilitam o contato com a capital, facilitam as decisões, ao mesmo tempo que exigem dos diplomatas, como exigem dos militares, como exigem dos empresários ou dos estudantes, pesquisadores, reações muito mais rápidas ao que acontece no mundo.
não dá para a gente, dentro da CPLP, pensar um mundo apenas, claro, do local, mas nós precisamos ampliar essa visão. As nossas respostas têm que ser cada vez mais rápidas. A segunda provocação é vencer a inércia, né? Essa é a primeira lei de Newton, né? O que está parado tende a ficar parado, o que está em movimento retilíneo uniforme tende a ficar em movimento retilíneo uniforme. Nós precisamos investir no mar, como países da CPLP, porque nós somos países marítimos por natureza e por herança de Portugal. E para isso, para vencer a inércia, a gente precisa vencer 3 obstáculos, com base no exemplo chinês. Nós precisamos vencer aquela situação de sempre fizemos assim. Nós precisamos vencer uma outra máxima que ouvimos bastante nos nossos países, que falta recursos e nós temos outras prioridades, que, na minha opinião, é uma visão míope de quem desconhece os potenciais dos oceanos. Então, quem diz, olha, não tem recurso para investir nessa coisa de economia azul, não. Quem diz isso é míope, para não dizer cego, que não enxerga o potencial dos oceanos. E o terceiro ponto, o terceiro obstáculo para vencer a inércia, é vencer a burocracia. O conceito de economia azul é um conceito liberal e parece quase que irresistível também, usando essa palavra mais uma vez, em que se quer encilhar a economia azul em políticas públicas, que, na verdade, desculpe dizer isso muito direto, política pública não é panaceia, não é solução para tudo. E muitas vezes se confunde política pública com regulamentação. Então, o que nós precisamos hoje é pensar em superar o sempre fizemos assim, superar a falta de recursos para avançar e também vencer essa burocracia. E, para isso, precisamos agir com ousadia, né? Tem muita gente à disposição para falar o ordinário, para falar o comum, e também existe muita gente que é só reativa. Nós precisamos ter ousadia para sermos criativos. Criatividade é esse fenômeno de inovação. Criatividade parte quando é uma exigência quando nós temos escassez de recursos. Nesse mesmo embaixador com quem eu conversava no almoço semana passada, ele me dizia sobre as necessidades do país dele afetado pelas mudanças climáticas. O deserto avança sobre o país, avança sobre áreas agricultáveis, e ele me dizia, olha, o que fazer? Nós não temos mais recursos. É claro que há diversas equações para tentar solucionar esse problema, mas uma dessas equações ela passa necessariamente pela ciência, tecnologia e inovação. Quando falta recurso, tem que sobrar ousadia. Quando falta recurso, tem que sobrar criatividade. E quando ousadia e criatividade estão presentes, falta apenas um elemento, que é a grande razão da existência da CPLP, que é a cooperação. Países em desenvolvimento precisam agir em conjunto, naqueles diversos tabuleiros de xadrez. A cooperação com transparência, uma cooperação com desenvolvimento in situ. Essa é uma bandeira que eu tenho defendido, do ponto de vista acadêmico, em algumas reuniões que eu participo do Estado brasileiro, em que nós precisamos investir no desenvolvimento de tecnologia e, principalmente, de formação de recursos humanos in situ, ou seja, no local. A cooperação na CPLP deve investe em cooperação para desenvolvimento no local. Isso é muito importante, porque numa outra figura interessante, nós conhecemos exatamente as nossas riquezas. Então, não nos venham vender o que já é nosso, não venham tomar o que já é nosso, porque estamos cientes e conscientes de quão ricos nós somos. Todos os nossos países na CPLP temos as nossas riquezas naturais e as riquezas, mais uma vez, mais importantes, recursos humanos. Talvez, desculpe, nós não tenhamos grandes frotas navais, mas nós temos esses recursos humanos, o melhor da nossa gente, para poder investir.
nosso maior bem são as pessoas. Assim como fizeram os chineses, né, com a educação, mandando milhares de chineses estudar no Japão, eu acho que nós podemos avançar muito na cooperação, principalmente na área científica e na área de educação. E eu sugeriria que esse avanço pudesse se dar de uma forma mais, vamos chamar, horizontalizada, diretamente, em relações diretas entre universidades. É muito importante, sim, a ação dos estados, a ação dos países da CPLP, nos concertos, em reuniões de ministro, em que se cria um ambiente favorável para que as universidades, para que a educação flua de forma horizontal, de que a minha universidade, ou a universidade da professora Marielle Ferreira, que nos assiste aqui, pudesse fazer acordos e parcerias diretas, né? Nós estamos prontos para isso, nós estamos prontos para compartilhar conhecimento, mas principalmente nós estamos prontos para aprender com os nossos irmãos da CPLP. E finalmente, o meu último convite é repensar o papel do Estado, dos nossos estados na CPLP. Veja, nós temos um caso, que é o caso de provocação para essa apresentação, que é o caso do Mar do Sul da China, as relações de um país tão grande em relação aos seus demais parceiros na região. Nós somos, invariavelmente, país em desenvolvimento, igualmente pequenos em relação aos grandes parceiros econômicos que nós temos. Nossos parceiros econômicos são, inevitavelmente, a China, os Estados Unidos, a União Europeia. E nós precisamos, para poder avançar, repensar o Estado, pensar em vencer a inércia, pensar em vencer o ousadia, agir com criatividade, cooperando, e para avaliar as escolhas do Estado de uma forma mais adequada. Essas avaliações não podem ser só históricas, tem de considerar as dimensões jurídicas, estratégicas, políticas e diplomáticas. Não há sentido, não há legalidade, não há legitimidade em agir ao arrepio da lei. Porque agindo ao arrepio do direito internacional, nós agimos contra a diplomacia e agimos contra a história. E, tradicionalmente, países da CPLP agem de acordo com o direito internacional, isso é extremamente importante. Esse processo de repensar o papel do Estado não precisa ser um processo rápido de ruptura, pois rupturas, elas nunca combinam com o espírito de cooperação, mas também não deve ser um processo lento. Nós precisamos avançar no ritmo que a tecnologia e a rapidez das comunicações nos permite. E, finalmente, para lembrar que, fechando o comentário em relação à China, para abrir o nosso bate-papo, as pessoas dizem que a China está a comprar o mundo todo, né? Está a comprar minas e jazidas pela África, está a comprar empresas no Brasil, enfim, inclusive em Timor-Leste. Então, a China está a comprar o mundo todo. O mais importante, e com mensagem final, dentro desse cenário de instigar a reflexão que o CAI nos permite, é que nós precisamos desenvolver as nossas habilidades, nossos recursos humanos, através da ciência, tecnologia e inovação, usar a oceanopolítica como instrumento de reflexão para identificar o nosso real valor, o real valor de nossas riquezas, e usar da melhor forma possível a política, a estratégia, o direito para atingir esses objetivos. Bom, essas são as minhas palavras iniciais de provocação, e eu espero ter atingido aí o objetivo de... Vou voltar aqui para a apresentação. Que tenha atingido